E o que é que eu li em fevereiro? Olá, eu hoje venho fazer mais um vídeo, desta vez as leituras mensais de fevereiro. São muitas leituras, eu li ao todo 17 livros, entre os quais tenho agora aqui um gato, aqui ao pé de mim. Eu li 17, entre os quais 4 mais juvenis e ainda 2 contos. Eu não me vou, tal como no outro vídeo, eu não me vou alongar muito. Eu vou deixar o link cá em baixo para o post de balanço do mês que fiz no blog e onde terão lá os links de opiniões dos livros que eu vou aqui falar, porque foram mesmo muitos e eu não quero que o vídeo fique muito longo. Portanto, vamos a isto. Eu iniciei o mês com o e-book, o When He Was Wicked, de Juliet Quinn. É o 6º livro da série, acho eu. Eu dei-lhe 3 estrelas. Não é... A par que o 2º livro da série, é o meu menos favorito. Não gostei muito. Depois li um livro de um autor português. Li A Filha do Papa, do Luís Miguel Rocha. Eu dei-lhe 5 estrelas. Eu gostei mesmo muito, mesmo. E eu acompanhei a escrita do Luís desde o primeiro livro desta série e eu fui lendo os livros por ordem, à medida mais ou menos que iam sendo publicados, às vezes com um desfazamento de 1 ou 2 anos. E nota-se claramente uma evolução da escrita e do enredo. Este livro foi mesmo um dos melhores e tenho mesmo muita pena que não possamos continuar a ter mais livros desta série. Até porque este livro acaba numa forma que nos dá vontade de ler mais. Depois li um livro que já tinha alguns anos na estante. É um livro que foi já adaptado ao cinema. Estou a falar de Atlas das Nuvens. Eu tinha algumas expectativas, não muito, mas tinha algumas. Eu sabia que era uma história complexa, porque tinha visto o filme, e o próprio filme eu achei um bocadinho confuso. E o livro também não sei, eu dei-lhe 3 estrelas. Isto está dividido em várias partes e houve uma particularmente que eu gostei bastante, mas depois houve outras que eu achei que se alongaram demais, mas mesmo assim foi uma leitura interessante. Depois li mais um e-book, também já adaptado ao cinema, um e-book do qual eu tinha muita curiosidade. Estou a falar de A História de uma Serva, de Margaret Atwood. É uma distopia e eu já li, julgo que o ano passado, um livro da autora e não tinha gostado muito, mas este gostei mesmo. Eu dei-lhe 4 estrelas e é sem dúvida um livro que vou querer reler um dia. E acho que, em termos de mundos de distopias e da mensagem que passa, eu gostei bastante. As 4 estrelas foi mais porque aquele final fica um pouco em aberto e eu queria saber o que é que acontecia. E pronto, e não... Mas é uma leitura que quem quiser ler algo do género de distopias, é um livro que eu recomendo. Depois li um livro que me chegou através da parceria do Livros de Ontem. Estou a falar da coletânea do Sossego da Liberdade, que é uma coletânea de contos. E mais uma vez foi uma excelente leitura. Eu dei-lhe 4 estrelas. É certo que nem todos os contos, eu não gostei de igual forma de todos os contos, mas na sua maioria foram contos que me agradaram bastante e acho que é uma obra que está muito bem conseguida. Depois fiz então as 4 leituras mais juvenis, foi num fim de semana. E
li e reli. Eu li são 4 livros da mesma autora, de Alice Vieira, e eu já tinha lido 2, já quando era miúda, lá está, e agora então reli esses e li os outros. O primeiro foi o Graças e Desgraças na Corte de El Rei Tadinho, o monarca eliminado do Reino das Chanchanelas. Este foi uma releitura. Eu li este livro no 5º ano, quando andava no 5º ano. Lembro que o tivemos que dar na escola, mas eu sabia que tinha gostado na altura, mas não tinha grande ideia do que era o livro. E reli, ele é um livro muito pequenino. Temos um dragão, temos bruxas, temos fadas. E foi engraçado. Eu dei 4 estrelas a este. Depois li O Chocolate à Chuva. Este foi um livro que eu tinha comprado há relativamente poucos anos. Porque era um título que eu lembro-me, tenho a vaga ideia de ter ouvido colegas minhas que tinham lido. E eu vi-o numa feira muito barato e acabei por comprar. E era o meu gato, estava aqui a passar. E li, mas fiquei a saber que este é o terceiro de uma trilogia. Mas pronto, a história é fácil de acompanhar à mesma. E dei-lhe também 4 estrelas. Depois reli outro livro, Úrsula a Maior, e mais uma vez 4 estrelas. E depois, por último, aquele que eu menos gostei, que é o Eu Bem Vi Nascer o Sol, e é uma coletânea de pequenas cantilenas, um pouco mais tradicionais. Umas eu reconheci algumas partes, outras não, mas não sei, não gostei, mas não me agradou tanto, como por exemplo uma história. Eu dei-lhe 3 estrelas porque achei o conceito em si está interessante. Depois li Por Perto, de Martina Cole. Eu não sabia bem o que esperar deste livro. Estava à espera de algo mais baseado em um thriller ou um policial, assim pelo género. E é um pouco a máfia inglesa. Mas não gostei da forma como está escrito. Usa e abusa de palavreado mais... Eu não lhe quero chamar reles, mas muito calão. Eu sei que está um pouco a retratar, mas também não gostei. Também não gostei das personagens, não gostei da história e uma estrela. Depois li O Indesejado e foi uma leitura bastante boa. Eu tinha comprado este livro ano passado na Feira do Livro, porque tinha visto algumas opiniões que me tinham agradado bastante. Li a sinopse, também achei interessante e resolvi finalmente arriscar e ler o livro. Tem um clima bastante misterioso, com suspense e a possibilidade ou não de haver algo numa casa. Mas gostei mesmo muito, eu dei-lhe 4 estrelas. E a razão das 4 estrelas, mais uma vez, foi porque o final é muito aberto. Não temos efetivamente uma explicação dos factos de porque é que aconteceu e o que era, quem era. Portanto, deixa um pouco ao critério do leitor, mas foi uma leitura muito, muito boa. O tipo de ambiente criado relembrou-me muito Rebecca, da Daphne du Maurier. Portanto, se querem assim, uma leitura mais gótica, recomendo também O Indesejado. Depois li um género um pouco diferente do que estou habituada, uma bibliografia, e foi o Doida Não e Não, de Manuela Gonçaga. Este livro é uma bibliografia de Maria Adelaide Coelho da Cunha. E foi uma senhora de sociedade e que acabou por abandonar o marido e o filho para se juntar com um antigo motorista que tinha praticamente metade da sua idade e que por causa disso acabou internada lá está aqui, no manicômio. Estava a tentar lembrar-me, é o do Porto, é o Conde Redondo, acho eu.
e teve lá ainda uns meses. E esta bibliografia conta, dar-nos um pouco o passado dela e depois o que aconteceu desde que ela saiu de casa e a forma como ela e o marido foram defendendo um pouco os seus lados através da imprensa. E foi um livro mesmo muito interessante. Eu não conhecia esta personalidade, Maria Adelaide, e muito interessante. Eu dei 5 estrelas e estou a pensar fazer um vídeo de opinião sobre este livro, porque foi mesmo uma das minhas melhores leituras do mês, se não mesmo a melhor. Depois, um clássico de um autor de Nobel. Eu já tinha lido 2 livros dele, um tinha gostado, o outro tinha gostado mais ou menos. Estou a falar de Ernest Hemingway e desta vez li o Adeus às Armas. E sinceramente, para um livro que é tão falado do autor, que é considerado um dos maiores romances, a mim não me disse praticamente nada. Eu dei 2 estrelas, mas na realidade não foi um livro que me prendesse por ir além. Sim, é bom, mas para um Nobel, confesso que estava à espera de mais. Achei o romance todo muito... E o que me vou dar as 2 estrelas foi mais algumas partes em que se focavam mais sobre reflexões sobre a Primeira Guerra Mundial, porque em termos de romance não me convenceu. Depois li mais um livro que me chegou de parceria, desta vez uma novidade do mês, da Guerra e Paz. Estou a falar de Corrupção, de Flávio Capuleto. Eu tinha expectativas muito elevadas com este livro. Eu já tinha, há um ano, quando fui à Feira do Livro, eu conheci o autor. Ele falou-me um pouco do novo romance, este que estava a escrever. Fiquei curiosa, quando li a sinopse ainda mais fiquei. Mas na realidade o livro desiludiu-me bastante e atribuí-lhe apenas 1 estrela. Depois queria uma leitura um pouco mais leve e a escolha recaiu pelo livro Os 3 Casamentos de Camila S., de Rosa Lobato de Faria. Eu já tinha lido, eu julgo que 2 livros, A Trança de Inês e O Fento Suão, se não estou em erro, da autora. E portanto já sabia um pouco o que é que havia de esperar. Eu gostei bastante, eu dei mais uma vez 4 estrelas, mais essencialmente pela escrita da autora. A autora tem... Estava a tentar ver se o meu gato estava a fazer disparados. A autora tem uma escrita muito poética. Quanto à história, foi interessante até certa parte, porque acompanhamos quase 100 anos, não sei, mas 90 anos da vida de Camila, e que tem o seu primeiro casamento aos 12 anos com um homem que já tinha 40, que soube esperar que ela crescesse, mas vamos acompanhando então toda a sua evolução, os seus casamentos, mas houve ali coisas que me pareceram um pouco irreais, mas no essencial foi uma leitura que gostei bastante. Depois, os 2 últimos livros do mês, e vou tentar mostrar os 2 ao mesmo tempo. A História Universal, não, Enciclopédia da História Universal, A Recolha de Alexandria e Os Arquivos de Dresner, de Afonso Cruz. Eu li seguidos, um num dia e o outro no outro. Eles têm a mesma estrutura, são apresentados pequenas histórias ou pequenos conceitos por ordem alfabética. E mesmo nestes pequenas histórias conseguimos descobrir a beleza, encontrar a beleza da escrita de Afonso Cruz, que é um autor que tem uma escrita muito própria, mas que nos toca. Eu gostei bastante, eu dei 4 estrelas e foram os 2 últimos livros. Peço desculpa. Foram os 2 últimos livros que li no mês. Entretanto, em termos de contos, como eu tinha dito, eu tinha lido 2 contos. Eu li o segundo epílogo do livro da Julia Quinn, o When He Was Wicked, o segundo epílogo.
E li ainda eu não escrevi, Restos de um Carnaval, ou Restos do Carnaval, acho que é isso, de Clarice Lispector. Eu tinha visto um vídeo da Mary, da Mariana, do Mary Red Hair, a falar desde este conto e fiquei muito curiosa. Eu já tinha alguma curiosidade na autora e nunca tinha lido nada. E ouvir a Mary falar deste livro, deste conto, fez-me ter muita vontade de ler na altura, até porque era, se não estou em erro, véspera de Carnaval ou domingo de Carnaval, assim uma coisa. E em 10, 15 minutos encontrei o conto disponível online, li e gostei mesmo muito e fiquei cheia de vontade de ler mais da autora e espero, durante este ano, ter a hipótese de conseguir conciliar leituras e ler mais, desta vez um livro, em vez de um conto de Clarice Lispector. E pronto, foram estas as minhas leituras do mês. Foram muitas, umas melhores do que outras, mas na sua maioria, olhando aqui para a minha cábula, com as classificações, eu julgo que a média é capaz de andar nas 4 estrelas, portanto eu acho que tive um bom mês de leituras. Se houver algum destes livros que queiram saber um pouco mais e acharem que seja interessante eu fazer um vídeo, digam-me nos comentários. E pronto, por hoje é tudo. Um beijinho e até ao próximo vídeo.